Alô, galera do 1111, tudo bem? Espero que sim. Espero que você que sempre está conosco e sua família estejam bem e com saúde. Continue se cuidando, tá certo? Hoje aqui no 1111 vamos falar de plantas, por que não? O 1111 aborda todos os tipos de assuntos e tudo que é interessante, tudo que é inteligente e é curioso, nós contamos para você. Vamos falar sobre 3 tipos de flores diferentes. Algumas flores, algumas plantas nunca saem de moda. Outras só entram no gosto popular se algumas personalidades demonstram que gostam daquelas plantas. E aí sim, elas acabam caindo no amor do público. Mas existem plantas que sempre foram apaixonantes, sempre foram plantas que todas as pessoas gostam no mundo inteiro, como as orquídeas, as tulipas, violetas, lírios e outras mais. Vamos falar sobre 3 plantas e começamos hoje com a orquídea. Você já ouviu falar na lenda da orquídea? Você conhece essa lenda? Muitas plantas têm lendas, têm poemas. Enfim, os artistas e escritores demonstram seu amor pelas plantas e flores. Esta é a lenda da orquídea. Claro que devem ter outras lendas, mas essa em específico é bonita e a gente separou para você. Vamos começar. Na distante cidade de Anã, na Indochina, vivia uma bela jovem chamada Huan-Lan, cujo divertimento predileto era despertar paixões não correspondidas. Sua beleza era tanta, que os homens chegavam a extremos por ela. Apenas por um sorriso dela, o jovem Qian-Su trabalhou com infinita paciência as mais belas peças de ouro e jade. Huan-Lan, como sempre fazia, repeliu-o com sarcasmo. Desesperado, o jovem atirou-se nas águas do Rio Vermelho. Como Qian-Su, vários outros rapazes deram fim às suas vidas por causa do desprezo da moça. O pintor Zhu Yanba, por exemplo, penetrou selva adentro e nunca mais foi visto. Ma Da envenenou-se. Kungsli enlouqueceu. Depois de tanta crueldade, o deus das 5 flechas julgou ter chegado a hora da punição. O castigo foi fazer com que Huan-Lan se apaixonasse perdidamente por Monsai, o único homem de Anã que não se curvara à sua beleza. Na verdade, tratava-a com absoluta indiferença. Inconformada e com o orgulho ferido, Huan-Lan foi procurar seu Deus. Naquela noite sem luar, galgou os íngremes penhascos da montanha de Tanvian e prostrou-se diante do trono de ônix do poderoso ser. Então ela disse: "Cura-me, meu Deus, pois sofro terrivelmente. Amo Monsai, que me despreza." Então o Deus dela respondeu: "Vai-te daqui. É justo o castigo. É hora de conheceres o gosto amargo de um semelhante ao teu." E o Deus das 5 flechas desapareceu, indignado, deixando a jovem apaixonada entregue ao próprio lamento. Naquela noite, Huan-Lan chorou lágrimas de sangue. Horas mais tarde, ao sair do templo, viu-se diante de uma irreverente bruxa de pés de cabra. "Tua alma, pelo meu auxílio," foi dizendo a mulher. "Talvez não possa fazer Monsai amar-te, mas posso fazer com que jamais ame outra mulher." Enquanto dizia estas palavras, a bruxa pensava consigo mesma: "Tola! Se Monsai não for teu, não será de mais ninguém. Isso aplacará a dor do teu ciúme." Huan-Lan acabou aceitando o contrato. A bruxa pronunciou umas palavras mágicas e, puf, desapareceu. Dias mais tarde, curtindo sua amargura num passeio no campo, a formosa jovem avistou seu amado. Atendendo a um impulso, correu para ele, chamando seu nome. Monsai parou para aguardá-la.
Mas a surpresa veio quando ela o abraçou aos prantos. Como num passe de mágica, o belo homem transformou-se numa árvore de ébano. Estava cumprida a promessa da bruxa. Se Monsai não for teu, não será de mais ninguém. Desesperada, Ruanlan ficou chorando ao pé da árvore. Reconhecia seus erros e implorava perdão. E ali permaneceu dias a fio até que os céus compadeceram-se dela e mandaram-lhe um gênio. O sofrimento e a dor atenuaram-lhe os efeitos da maldade, disse-lhe ele. Então colocou a mão sobre a sua testa e salvou-lhe a alma, transformando-a em flor. Te converto numa flor esquisita e requintada, uma flor que mostre o que tu fostes no passado. Quem olhar tuas pétalas adivinhará que teu espírito foi caprichoso, volúvel e cruel. Que elegância e beleza foram tuas únicas preocupações. Mesmo assim te concedo um favor. Já que amas tanto e tão sinceramente a Monsai, viverás eternamente alimentando-se de sua seiva, grudada a ele. Serás como uma parasita do teu amado. Mas não é verdade. E foi assim que surgiu a bela e caprichosa flor denominada orquídea. Agora você vai saber um pouco sobre as orquídeas. Com mais de 25.000 espécies conhecidas, bem mais, as orquídeas formam a família de plantas com flores mais rica de todo o reino vegetal, representando 7% a 9% do total das espécies floridas. Em sua grande maioria, são plantas epífitas, ou seja, vivem sobre outros vegetais, quase sempre sobre as árvores, sem, no entanto, tirar delas o seu alimento. Os nutrientes de que necessitam vêm dos depósitos de humus situados no encontro dos ramos com suas árvores hospedeiras. Há orquídeas em praticamente todo o globo terrestre, em todas as altitudes, desde o nível do mar até as montanhas mais altas, como o Himalaia. Existem espécies terrestres que crescem no solo. Outras vegetam nas fendas das rochas ou nas restingas. Somente uma, no entanto, é comestível, a baunilha, que os astecas usavam para aromatizar o chocolate. O tamanho das flores varia desde milímetros a mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Não satisfeitos com a imensa variedade encontrada na natureza, os homens procuram com hibridações produzir flores mais resistentes e cada vez mais belas e coloridas, com misturas de cores e texturas diferentes. Em 1753, o botânico Linneu recomendou a orquídea como uma planta afrodisíaca. A luminosidade é imprescindível para a orquídea. Ela precisa receber algum sol pela manhã, devendo ser colocada próximo a uma janela. A rega deve ser moderada. A umidade excessiva é quase sempre a causa do apodrecimento da planta. As folhas devem ser limpas com um pano umedecido. Durante o período de repouso entre as floradas, deve-se regar apenas o indispensável para impedir que a terra resseque completamente. Nunca molhe as flores. Os vasos devem ser preenchidos com matéria orgânica e a drenagem adequada é importantíssima. A duração das flores é geralmente de 3 a 6 semanas e é aconselhável cortá-las logo que comecem a murchar. Agora vamos falar sobre Ora Pro Nobis. Mas antes, se você gosta deste assunto, já deixe o seu like. Afinal de contas, estamos juntos nesta empreitada de fazer crescer este canal especial. Ora Pro Nobis, essa é uma planta que é muito antiga e muito conhecida, mas caiu no gosto popular e virou aquele amor que conhecemos.
Raras são as cactáceas que apresentam folhas e flores brilhantes como o Ora pronobis, conhecido como groselha da América, groselha das Antilhas, groselheira dos Barbados, lobrobó e trepadeira-limão. Ele se assemelha a um arbusto. Só de perto, devido aos espinhos, grandes e ornamentais, identifica-se a cactácea. Sim, a Ora pronobis é uma cactácea. Há duas variedades desta planta. Uma trepadeira, Pereschia coleata, tem flores de cor creme amareladas e centro vermelho, lembrando uma margarida. A outra, Pereschia grandiflora, forma um arbusto que pode atingir aproximadamente 5 metros de altura. Apresenta folhas grandes, ovais e brilhantes e delicados buquês cor-de-rosa. Os frutos têm o formato de uma pequena pera e muitas vezes de sua ponta surge uma nova flor no ano seguinte, seguida de outro fruto. Os frutos acabam por formar um colar, como um rosário, que deu origem ao nome Ora pronobis. Esta variedade é aconselhável para sebes ou cercas vivas, pois além de decorativa, serve como proteção devido aos espinhos. Presume-se que a planta seja originária da América tropical. O botânico Manuel Pio Correia cita Pernambuco, Bahia e Minas Gerais como lugares onde ela é nativa. No Brasil, há registros de receitas preparadas com o Ora pronobis desde a época do ciclo do ouro, quando ela serviu para matar a fome dos escravos e seus descendentes alforriados. Em Minas Gerais, até hoje, é iguaria muito apreciada. Aliás, você já comeu Ora pronobis? Eu já, é gostoso. Sobre a planta, a poeta Cora Coralina escreveu: os grandes inventos da pobreza disfarçada, beldroegas, um esparregado de folhas tenras de tomateiro. Mata compadre de pé de muro, Ora pronobis, folhas grossas e macias, catadas das ramas espinhentas de um moiteiro de fundo de quintal. Refogados, gosmentos, comidos com angu de farinha e pimenta de cheiro, que tudo melhorava, estimulando glândulas vorazes de subalimentados. O cultivo da Ora pronobis. Próprio para clima tropical seco, o Ora pronobis não tolera sombra nem umidade. Ele floresce na primavera e verão. Multiplica-se por estacas que servem de porta-enxerto para outros cactos, como o zigocactus, que nos dá as belas flores de maio. Agora vamos falar sobre a flor de lótus. Na literatura, a virtude invencível. No livro Fleur anime, de Albert Grandivy, o lótus, conhecido como nenúfar, ou de preferência irmã nenúfar, é a personificação da virtude invencível. Na história, o diabo, passando pela cidade de Bruges, na Bélgica, ouviu um magnífico canto vindo de um convento. Grande e apreciador de música, o diabo entrou para melhor escutar a melodia e imediatamente foi cativado por uma ursulina. Iniciou então um cerco sem tréguas à virtude da irmã Nenúfar, usando de todos os artifícios para desviá-la de suas devoções e vocações. Primeiro transformou-se num belo e fogoso cavalheiro. De nada adiantou. Em seguida, deixou sobre o genuflexório um romance aberto na página mais extraordinária da obra, uma cena de amor palpitante e surpreendente. Irmã Nenúfar lançou um olhar ao livro, bocejou e adormeceu. O diabo, ultrajado, tentou seu charme com o mais possante afrodisíaco, queimou uma pastilha feita com o coração de uma jovem que morrera de amor, mas nem mesmo assim conseguiu despertar a atenção da freirinha e teve que reconhecer o seu fracasso. O autor, numa clara demonstração de simpatia por Satanás, referindo-se à religiosa, concluiu a história com a seguinte frase:
A vida monótona das religiosas era a única que lhe era conveniente. O cultivo da flor de lótus, que é uma planta aquática, para o seu bom desenvolvimento, precisa de sol pleno e terra lodosa de tanques ou lagos. O lótus multiplica-se pelos rizomas ou por sementes. A flor de lótus é o símbolo de renascimento, pureza e perfeição entre os asiáticos. O lótus é uma flor respeitada, uma flor aquática belíssima, grande e perfumada. Natural do Japão, Filipinas, Índia e Austrália, e conhecida também como lírio rosa dos egípcios, ela pode ser branca ou rosa e tem frutos grandes, repletos de pequenos orifícios do diâmetro de um dedo. Eles são muito valorizados para arranjos florais secos. Suas sementes comestíveis são comercializadas na Índia e na China, onde são consideradas uma iguaria. No budismo, o lótus simboliza a vida eterna. De acordo com a cosmologia da Índia antiga, o seu talo é o eixo do mundo emergente das águas originais sobre o qual repousa a terra. Existe também uma lenda segundo a qual Buda teria nascido de uma de suas flores. Os egípcios, ignorando o mecanismo dos fenômenos naturais, viam milagres por toda parte e ficavam intrigados com o fato de a flor de lótus emergir das águas ao amanhecer e submergir quando os últimos raios do sol desapareciam através da Grande Pirâmide. Assim, concluíram que havia uma ligação misteriosa entre o lótus e a estrela da manhã. Dessa crença originou-se o hábito de coroar com estas flores a estátua da deusa Osíris, cuja ressurreição, depois que ela foi morta por seu irmão Sete, simbolizava o nascer do sol. Mais tarde, tornou-se costume coroar com elas todos os reis do Egito, aos quais os súditos queriam atribuir a imortalidade. Agora vamos falar sobre a flor da lua. Você já ouviu falar nesta flor, que é lindíssima? Nativa da floresta amazônica, o cacto da lua ou flor da lua desabrocha somente depois que o sol se vai. Para apreciar sua flor deslumbrante, branca e perfumada, é preciso aguardar uma noite enluarada, onde não haja qualquer outro tipo de iluminação a não ser a da lua. A planta de folhas avermelhadas não floresce todos os anos. Quando isso ocorre, sua flor abre-se uma só vez, por uma noite apenas. Especialistas a chamam de Selenicereu, de Selene, a deusa lua dos gregos, raríssima. A denominação Strophocactus cactus viti foi dada por um botânico alemão no século passado, depois de receber um exemplar enviado por Vitti, colecionador de Manaus. Até então, sua história era um mistério, uma vez que pinturas representando cactos de florescimento noturno são raras. Segundo um relato da época, Pierre-Joseph Reduté, famoso pintor belga, especialista em flores, pintara o cacto Rainha da Noite para a rainha Maria Antonieta, diante de toda a corte reunida. Essa flor tem uma relação especial com a famosa ilustradora botânica inglesa Margaret Mee, que costumava sair em busca de plantas raras brasileiras onde quer que se encontrassem para representá-las com todos os detalhes botânicos em suas magníficas aquarelas. Lembrando que nessa época não havia celular, era tudo feito à mão, tudo pintado ou desenhado à mão. Em homenagem a esta mulher, frágil em aparência, mas corajosa e destemida, lemos aqui um trecho de seu livro onde ela relata que navegou em uma pequena canoa pelos igapós. Às 4 da tarde, chegou ao local, onde aguardou o anoitecer junto com sua pequena equipe. Ela disse:
Dentro de 1 hora, o céu estava negro e só as estrelas mais brilhantes apareciam através da fina camada de nuvens que pairava sobre a floresta silenciosa. Nos revezamos na observação dos botões, iluminando-os rapidamente com o facho da lanterna, temendo perturbar o seu desabrochar. Esperávamos há 2 horas e os botões não se modificavam. Enquanto eu me postava ali, com a orla escura da floresta a meu redor, sentia-me enfeitiçada. Então, a primeira pétala começou a se mexer, depois outra e mais outra, e a flor explodiu para a vida. Abria muito depressa. Sue ficou ao meu lado com uma lanterna portátil. Nas primeiras fases do desabrochar, um perfume extraordinariamente doce emanou. Ficamos inebriados pela beleza da delicada flor, que era bem maior do que esperávamos. Em 1 hora estava completamente aberta. Ela se revelou uma flor muito curiosa, completamente diferente de todas as que eu pintara antes. Sentia-me diante de um desafio, diante de uma deusa, enquanto me equilibrava precariamente no topo do barco de menos de 2 metros de largura, temendo o tempo todo que o menor movimento nos fizesse cair. Foi inesquecível, foi inacreditável, foi impressionante. Cultivo. A flor da lua é encontrada em estado nativo na região amazônica, não sendo ainda cultivada comercialmente, o que é uma pena. Outra planta amazônica é a estrela amazônica. Você já ouviu falar? Dizem que a alvura de suas flores imaculadamente brancas inspira a pureza e os bons sentimentos. Em forma de estrelas, ela tem perfume suave e agradável. As folhas grandes destacam-se pelo brilho e a cor, de um verde intenso. A estrela amazônica é nativa, claro, da Amazônia, especialmente da Colômbia. Há mais ou menos 6 espécies conhecidas. No Alto Amazonas, existe uma variedade chamada sacha-cebola. A flor é chamada também lírio do Amazonas, estrela da Anunciação, estrela d'alva e estrela de Belém. Nos Estados Unidos, onde é muito apreciada, é conhecida como lírio da Anunciação. Na Europa, a flor foi introduzida ao redor de 1860, mas só pode ser cultivada em estufas. A estrela amazônica pode ser plantada em vasos também. Nos jardins, é aconselhável cultivá-la em canteiros sombreados. O solo deve ser rico em humus, à meia sombra. A estrela amazônica não tolera o frio. Nos Estados Unidos, durante o inverno, deve ser muito bem protegida. A florada é na primavera, mas em condições climáticas mais favoráveis pode ocorrer até 2 ou 3 vezes ao ano. A multiplicação é por separação dos bulbos após o término da florada. E assim terminamos mais um 11:11 curioso e diferente para você. Espero que você que gosta de plantas tenha gostado e que as informações tenham sido proveitosas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.